Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 5, versículo 7, que diz o seguinte: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar, queridos? Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós e nos ensina a sermos misericordiosos para o louvor da tua glória, Deus Santo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Você é uma pessoa misericordiosa? Ou você não sabe bem o que isso significa? Como temos visto, todas estas bem-aventuranças são características que formam uma unidade que é o caráter do cristão. Em outras palavras, não existe um cristão que não seja misericordioso. Talvez você não tenha exercitado a misericórdia. E esse texto nos chama a exercitarmos a misericórdia, a sermos misericordiosos. Ok? A justiça e a misericórdia, elas andam juntas. Os famintos e sedentos por justiça são também misericordiosos. Você se lembra que a beatitude da semana passada foi a que está representada aí no versículo 6, descrita no versículo 6, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E logo após esta bem-aventurança, chegamos à beatitude de hoje, que nos lembra que bem-aventurados são os misericordiosos. Justiça e misericórdia andam juntos. De tal maneira que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles também têm fome e sede, ou eles também exercem a misericórdia. Eles aliam a sua busca pela justiça à misericórdia. Essa é mais uma das características que mostram como essas beatitudes formam uma unidade. Os servos de Cristo, então, eles não desejam fazer justiça com as próprias mãos. Eles não são vingativos. Eles vivem por causa da justiça de uma outra pessoa. Então eles não poderiam ser tão cegos por justiça ao ponto de ignorarem que eles mesmos não têm justiça própria. E por causa disso, então, esses mansos que têm fome e sede de justiça são também misericordiosos, pois eles percebem o quanto são carentes em si mesmo da justiça que há em Cristo Jesus. Eles percebem como são pobres em si mesmos. Eles então lamentam seus pecados. E o resultado disso é que eles reagem com ternura e mansidão, enquanto também anseiam por justiça e retidão. Mas então, quando eles percebem a fraqueza alheia, eles são tomados de compaixão. Eles conseguem enxergar suas próprias misérias no outro. Eles entendem que assim como eles foram alcançados por misericórdia, eles também devem agir com misericórdia. Nada esperando, exceto o de ser tratado ainda mais com misericórdia. Dito isso, queridos, o que significa misericórdia? Essa é, então, o primeiro ponto desse estudo. O que significa misericórdia? E como eu tenho feito nas beatitudes anteriores, eu vou começar dizendo o que não é misericórdia. O que não é agir com misericórdia. Então, não é ser misericordioso, não é misericórdia simplesmente tratar o pecado de maneira complacente, ignorando a gravidade do pecado. Uma pessoa misericordiosa não é aquela que não está nem aí para o pecado do outro. Uma vez que ela é pecadora, então ela agora não nutre nenhum tipo de preocupação com o pecado alheio. Infelizmente, muitas pessoas pensam que ser misericordioso é isso, e não é. Pois o pecado é muito grave. E já vimos que esses misericordiosos são aqueles que choram por causa dos seus pecados e dos pecados de outro. Então, os verdadeiramente misericordiosos, eles não são simplesmente pessoas que
são meramente complacentes com o pecado alheio. Nem tampouco são pessoas, as pessoas misericordiosas, elas não são caracterizadas pelo simples fato de dar esmolas, de fazer ofertas generosas. Embora isso pode até ser uma atitude generosa e até ser uma ação misericordiosa, essa ação ela não define, não é ela que determina ou que qualifica uma pessoa como verdadeiramente misericordiosa. E por que não? A razão é simples. Lembre-se que nós estamos falando de características que apenas os eleitos possuem. O que nós estamos a verdade a qual nós estamos nos deparando, ela é melhor entendida à luz de Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E como é que são? E como é que se revestem os eleitos de Deus? Santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então essa é uma característica dos eleitos, dos que são habitados pelo Espírito de Cristo. É fato que aqueles que uma vez que o homem ele carrega a imagem de Deus, você percebe, você vê resquícios da misericórdia do homem, da bondade, que é um atributo divino no ser humano. Mas sabemos que aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, estas pessoas elas não podem ser verdadeiramente boas, uma vez que não há quem faça o bem, nenhum sequer, e por conseguinte elas não podem ser misericordiosas para a glória de Deus. O que nós encontraremos são apenas centelhas da misericórdia, da imagem de Deus nessa pessoa. O que encontramos é apenas alguns resquícios dessa verdade. Então uma pessoa pode até agir com misericórdia, mas isso não a qualifica como misericordiosa, uma vez que esta é uma característica dos verdadeiros convertidos, do verdadeiro cristão. Então, uma vez que entendemos que ser misericordioso não é só agir com bondade, dar esmola, e também vimos que ser misericordioso não é ser complacente com o pecado alheio. Então, o que é misericórdia? O que é ser misericordioso de maneira mais ativa? Bem, literalmente a palavra para misericórdia significa mostrar clemência, mostrar compaixão com quem está em um estado de miséria. Mas também traz a ideia de clemência do ofendido ao ofensor. É alguém que foi ofendido e ao invés de manifestar ira e juízo sobre o ofensor, demonstra misericórdia. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que age benignamente com quem merece juízo. A misericórdia, ela também pressupõe miséria. A miséria de quem está sendo beneficiado com a misericórdia. A própria palavra em português, misericórdia, tem na sua origem, duas palavras que nos ajudam bem a entender o significado. De um lado você tem miserere e do outro você tem cordes, de onde vem cor, coração. Então miserere acabou ganhando a conotação de compaixão, mas remonta a um conceito de aflição, de miséria. É literalmente ter compaixão do aflito, enquanto cordes, que vem da expressão cor, significa coração. Literalmente a misericórdia então é ter o coração na compaixão pelo aflito, ou sendo ainda mais literal, é ter o coração no miserável. O que implica compaixão para aquele que está com aquele que está na miséria. Uma boa forma de entender o que é misericórdia, ou entendermos o que é ser misericordioso, é entendermos que essa misericórdia é, antes de mais nada, um atributo de Deus, uma perfeição divina. Sendo assim, ela é mais bem definida quando nós a entendemos no próprio Deus. Afinal, as Escrituras, elas amplamente demonstram que Deus é um ser misericordioso. Se você abrir no Salmo 107, versículo 1, você lerá: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
No Salmo 136, versículo 1, nós lemos: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Em Êxodo 34, versículo 6, lemos: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. É assim que Deus é qualificado nas Escrituras, como misericordioso. Como então podemos definir misericórdia ou a misericórdia de Deus de acordo com a Escritura? Bem, o grande teólogo Herman Bavinck, ele define a misericórdia como a bondade de Deus quando mostrada àqueles que estão em miséria. Então Deus é bondoso, de um lado você tem um Deus bondoso, de um lado você tem pessoas miseráveis, e a misericórdia é Deus demonstrar sua bondade para com essas criaturas miseráveis. Na mesma linha de raciocínio, o grande teólogo de Princeton, Charles Hodge, ele afirma que a misericórdia é a benignidade exercida para com os miseráveis. E inclui plena compaixão, paciência, gentileza, elementos que a Escritura atribui sobejamente a Deus. Já o outro teólogo, François Turrentini, ele afirma que a misericórdia acompanha a graça de Deus, pois como esta age no homem como pecador, concedendo-lhe o perdão de seu pecado, assim aquela age no homem como miserável, aliviando a sua miséria. Em seguida, Turrentini ainda afirma que essa misericórdia é uma vontade diligente e disposta de socorrer o miserável sem qualquer angústia ou perturbação da mente. Então, é assim que Deus age em relação a nós. Nós somos esses miseráveis e Deus tão bondosamente vem ao nosso favor, não nos dando aquilo que nós merecemos. Em suma, a misericórdia de Deus é o favor dele em não dar à criatura caída e miserável o que ela merece. É quando Deus susta o seu juízo. E mais, é quando ele tem compaixão do miserável, não tratando esse miserável consoante os seus pecados. Nesse sentido, a Escritura declara, lá no Salmo 78, versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Isso é misericórdia. É quando o Senhor perdoa a iniquidade, é quando ele não trata o pecador de acordo com a sua iniquidade, mas quando ele age graciosamente e bondosamente. Nesse mesmo foco, Lamentações 3, 22 a 23 afirma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Os misericordiosos, então, do nosso texto, eles são bem-aventurados porque, à semelhança de Deus, eles conseguem se compadecer dos miseráveis. Assim como Deus se compadece dele, assim como Deus se compadece de nós, o misericordioso, o verdadeiro cristão, ele tem prazer em ser misericordioso com outras pessoas. Afinal, eles reconhecem que em si mesmos eles são indignos. E por isso, eles podem ser sensíveis àqueles que padecem e àqueles que sofrem. É assim que age uma pessoa misericordiosa. Assim é a misericórdia. Ademais, irmãos, prossigamos então para o segundo ponto do nosso estudo. E o segundo ponto, então, visa nos ensinar acerca de quem são os objetos da misericórdia. Já vimos o que é misericórdia, mas devemos demonstrar misericórdia a todo mundo? Quem são os objetos da misericórdia dos que aqui são descritos como misericordiosos? Bem, essa lista ela é ampla, mas eu vou tentar resumi-la em alguns pontos. Primeiro,
O primeiro grupo que é beneficiado pela misericórdia dos verdadeiros cristãos são os nossos irmãos na fé. Eles são os nossos primeiros objetos de misericórdia, a quem nós devemos tratar com misericórdia. Lembrando nesse sentido que Gálatas nos ensina que devemos tratar bem, em primeiro lugar, os da família da fé. E assim nós aprendemos que os nossos irmãos são os nossos objetos mais próximos de exercício de misericórdia. Eles precisam, os nossos irmãos precisam com que hajamos em relação a eles com misericórdia? Claro que sim. Principalmente em algumas circunstâncias. A primeira delas, nós precisamos ser misericordiosos com os nossos irmãos em suas necessidades. E a Escritura vai nos ensinar isso. Lá 1 de João 3, versículo 16 a 17, nós lemos. 1 de João 3, versículo 16 a 17. Diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, eu exerço misericórdia quando eu vejo que meu irmão ele está passando por necessidade. E eu, então, estendo a ele a graça e a destra de comunhão, compartilhando de sua miséria, de sua necessidade, ajudando-o, se Deus assim me dá condições. Então eu demonstro a misericórdia ajudando meus irmãos em suas necessidades. Eu demonstro a misericórdia também quando eu perdoo os meus irmãos, eu perdoo os meus ofensores. Não foi isso que Cristo ensinou em Mateus 6, 12, versículo 14 e 15? Que assim como eu perdoo as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus irmãos, eu serei perdoado. Eu estou agindo com misericórdia também quando eu uso a mesma medida. Quando eu não trato o meu irmão com o rigor da lei, mas quando eu percebo que há uma trave no meu olho, então eu vou tentar tirar o cisco dele de forma mais cuidadosa, procurando antes de mais nada tirar a trave do meu olho, como Mateus 7, versículo 1 em diante demonstra. Eu exerço misericórdia sobre o meu irmão, sendo também compassivo com aqueles que são fracos na fé. Nem todo mundo é maduro na fé. Romanos 14:1 e Romanos 15:1 nos mostra que é uma característica do verdadeiro cristão dar suporte àqueles que são débeis na fé. Sendo assim, essa é uma atitude misericordiosa. Quando eu me privo, por exemplo, nesse contexto de Romanos 15:1 e Romanos 14:1, quando eu me privo até mesmo de determinados alimentos para não causar escândalo ao meu irmão, eu estou agindo com misericórdia. Eu estou agindo com misericórdia em relação aos meus irmãos, quando eu ajo misericordiosamente ao tratar o pecado deles. Quando eu entendo que eu também sou pecador. E aí Gálatas 6, versículo 1 nos ensina esse princípio ao dizer: Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então eu estou agindo com misericórdia quando eu tenho compaixão dos meus irmãos, até quando eles estão em pecado, porque eu vou corrigi-lo com espírito de brandura. Afinal de contas, eu percebo que eu sou tão suscetível a pecar quanto ele. Isso é ser misericordioso. Então, qual é o primeiro campo onde eu exerço a misericórdia? No campo fraternal, entre os irmãos, entre aqueles que compartilham da mesma fé. Eu também exerço misericórdia em relação ao meu próximo, que pode não ser meu irmão na fé. Pode ser apenas alguém ferido na beira do caminho, que
à semelhança da parábola do bom samaritano, necessita de alguém que exerça misericórdia sobre ele. Mesmo que seja desconhecido. Pode ser alguém demasiadamente pecador. Havia uma rivalidade entre o judeu e o samaritano, mas isso não impede o samaritano de ajudar. Mesmo que o ferido seja um judeu. Isso nos ensina que nós devemos ser misericordiosos, independentemente de quem seja o nosso próximo. Para que eu seja misericordioso, eu preciso apenas que haja alguém necessitado de misericórdia. Outro princípio, eu devo exercer também misericórdia sobre até mesmo os meus inimigos, aqueles que nos perseguem. Se lembra que Mateus capítulo 5 vai mostrar isso? A partir do versículo 38, quando nós aprendemos que devemos agir não com base na vingança. E aí no versículo 43 nós lemos: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Como é que eu vou fazer isso? Se não sendo misericordioso. Entendendo a miséria que há neles e como eles são carentes de compaixão. Porque nós também somos miseráveis, mas nós também somos objeto de compaixão. Então, quem é o público? Quem são os objetos da misericórdia? Os da família da fé, o meu próximo, independentemente de quem seja, e inclusive os meus inimigos também. Eles são objetos. Veja, aqui eu não fui tão particular falando, por exemplo, de familiar, de marido, de filho, de irmão, porque esses familiares vão se encaixar em algum desses grupos. E o fato é que nós somos chamados a exercer a misericórdia independente do grupo. E em terceiro lugar, queridos, e em último lugar também para fazermos as aplicações devidas. Esse texto nos ensina acerca da recompensa da misericórdia. O texto parece dar inclusive a entender que eu só vou receber misericórdia se eu oferecer misericórdia. Mas isso traria uma ideia errada, pois implicaria em dizer que a salvação depende do nosso agir misericordioso, o que não é verdade. Não é isso que o texto ensina. Às vezes se pensa que é assim por causa da oração do Pai Nosso, que afirma que nós só seremos perdoados se nós perdoarmos os nossos ofensores e devedores. Mas o que há ali na oração do Pai Nosso e o que há aqui nessa bem-aventurança não é uma inversão da ordem, como que colocando a salvação agora na responsabilidade absoluta do pecador. Mas a ideia aqui é chamar a atenção, o foco, para o fato de que o exercício da misericórdia está intimamente vinculado ao perdão e à misericórdia divina. Porque o Senhor é misericordioso conosco. Eu necessariamente devo ser misericordioso, pois eu não ser misericordioso é um sinal de que eu não fui alcançado por misericórdia. É claro que o texto não está ensinando que é a misericórdia que é a base, o fundamento para que eu seja misericordioso. A base é a graça que há em Cristo Jesus. Ok? Afinal de contas, se lembre que a salvação é sempre por graça. Lembra de Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, se esse texto ensinasse que a misericórdia é o fundamento, ser misericordioso é o fundamento da minha salvação, então eu já não seria mais salvo por graça, mas pelo que eu faço.
isto é, pela minha misericórdia, e o que seria completamente falso. O que esse texto está nos ensinando é que a misericórdia que eu exerço sobre o meu próximo, sobre até o meu inimigo, é um reflexo da misericórdia que me alcançou. Há um texto que nos ajuda a entender bem isso. É a parábola. É a história da mulher que ungiu os pés de Jesus. Se você abrir lá em Lucas 7, versículo 36 a 50, nós leremos o seguinte, Lucas 7, do versículo 36 ao 50. Preste atenção nessa leitura. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus, pois, ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então veja, esse texto deixa extremamente claro: quem muito perdoa é porque muito ama. O amor precede o perdão. E o perdão é um exercício da misericórdia. Pois quando eu perdoo alguém, eu perdoo porque ela me ofendeu. Eu perdoo porque ela pecou contra mim. Mas apesar da ofensa, eu sou misericordioso para com ela. Mas eu só serei misericordioso com essa pessoa se eu entender que o amor e que o perdão com que eu fui perdoado é muito maior do que o perdão que eu ofereço àquela pessoa. Então a recompensa da misericórdia é receber misericórdia. É um ciclo virtuoso, sem fim. Eu só serei misericordioso porque antes o Senhor foi misericordioso comigo. Se lembra, eu só o amo porque Ele me amou primeiro. 1 João 4,19. Se Ele não tivesse me amado primeiro, eu jamais o amaria. Da mesma maneira, eu jamais serei misericordioso se Ele não for misericordioso comigo. Mas porque Ele é misericordioso, então eu posso ser misericordioso. E se eu for misericordioso, a promessa que eu tenho é que eu receberei mais misericórdia. Logo, a misericórdia, exercer misericórdia é entrar num ciclo sem fim. É demonstrar que eu fui objeto de misericórdia e que eu vou exercer misericórdia, e exercendo misericórdia eu também receberei misericórdia. Esta é a minha recompensa. E é exatamente isso que eu receberei e colherei naquele dia, no dia da consumação. Pois naquele dia o Senhor não me tratará consoante os meus pecados, mas segundo a riqueza da sua misericórdia. Ora, queridos, dito isso, ponderemos em algumas aplicações.
A primeira delas, exercer misericórdia é tanto uma graça, é tanto uma dádiva quanto um mandamento. É isso que nós aprendemos nesse texto. Bem-aventurados misericordiosos. Veja, eles já são descritos como misericordiosos. Essa é a característica deles. É uma graça que eles receberam. Eles são bem-aventurados, porque eles são objetos de misericórdia, eles demonstram misericórdia e eles receberão misericórdia. Mas é um mandamento. Eu devo ser misericordioso. Eu não tenho opção de não sê-lo. É isso que o Senhor requer. Se lembra que Miqueias 6,8 afirma o seguinte: Ele te declarou, ó homem, Miqueias 6,8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. É isso que o Senhor requer de nós, que amemos a misericórdia. Inclusive foi isso que o Senhor condenou nos fariseus, que eram zelosos em relação ao aspecto externo da lei, mas que esqueciam que o Senhor tem prazer na misericórdia. Por isso Cristo volta-se para os fariseus e diz a eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. A misericórdia ela é necessária até para podermos cumprir os nossos deveres religiosos. Então entenda, queridos, ser misericordioso é uma dádiva de Deus, porque e só é possível se nós mesmos formos objeto de misericórdia. Mas também é um dever. Eu tenho que cultivar atos de misericórdia. Por isso eu pergunto você, como é que você age diante da ofensa? Você é rigoroso na aplicação do juízo? Ou você é compassivo? Levando em consideração que você também é um transgressor. Mas quando alguém peca contra você, você se ira automaticamente. Você quer logo a punição. Ou você entende que não é assim que o Senhor trata você? Não foi assim que Ele lhe tratou. Da mesma maneira que Ele lhe tratou, Ele deseja que você também trate a outro. É como a história daquele devedor que depois de ter a sua dívida quitada, que era muito alta, ele foi incompassivo quando não pôde perdoar alguém que tinha uma dívida menor. Assim somos nós, quando não perdoamos os nossos irmãos, quando não exercemos misericórdia sobre eles, nós estamos agindo como se a nossa dívida fosse maior do que a dívida da qual nós fomos perdoados. O que não é verdade. A dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Então, qualquer ofensa que sofrermos nesse mundo, elas são perfeitamente perdoáveis. Nós não podemos criar obstáculo para não perdoar. Nós precisamos entender que assim como somos objetos de misericórdia, devemos ser misericordiosos. É uma evidência de que nós recebemos essa misericórdia. Ademais, segundo está escrito em Lucas 7,47, a expressão aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Como você se relaciona com essa fala de Cristo? A forma como você se relaciona com as pessoas à sua volta demonstra que você foi muito amado ou pouco amado. Quem pouco perceba, quem pouco se perdoa, pouco ama. Você perdoará, você exercerá misericórdia, você amará na medida que você entende que foi amado. Que tamanho é
o amor de Deus por você. Quão grandiosa foi a misericórdia do Senhor para com você. Bem, não são seus lábios que vão declarar isso com perfeição. A forma como você trata os seus ofensores, a forma como você se relaciona com aqueles que lhe ofendem, é que irá demonstrar a sua compreensão do comprimento, da altura e da profundidade do amor e da misericórdia que foram derramadas sobre você. Agora eu me volto particularmente para aqueles que são casados. Ou para aqueles que, não apenas casados, mas a todo tipo de relação social que estamos inseridos. Quer seja com os meus irmãos, quer seja com meus amigos, pais, filhos, patrões, empregados. A pergunta que eu faço é: a misericórdia tem sido frequente nas nossas relações? Ou nós somos pessoas amarguradas, irascíveis, beligerantes, sempre fazendo prevalecer a nossa causa a qualquer custo? Por detrás da mágoa, por detrás de um coração endurecido, há um coração cheio de autojustiça, que se nega a ser misericordioso por acreditar ter direitos e ser merecedor de honras. Mas o coração misericordioso é diferente. Ele, por sua vez, reconhece a sua própria miséria e indignidade, impedindo-o de guardar mágoas por acreditar que não tem nenhum direito a reclamar, mas apenas misericórdia a pedir. Queridos, a raiva e a mágoa competem com um coração misericordioso. A mágoa e a raiva partem de um coração cheio de si, cheio de razão. A misericórdia parte de corações miseráveis que reconhecem a sua miséria. Por isso, tenha cuidado com a autojustiça. Ela é inimiga da misericórdia. Você lembra do fariseu e do publicano quando estavam orando lá em Lucas 18, versículo 9 a 14? Aquele cheio de autojustiça, até quando ora, ele ora de si para si. Mas aquele publicano ora como um verdadeiro miserável deve orar. Como alguém que necessita de misericórdia deve orar. Cuidado com a autojustiça. Ela é terrível. Se lembra lá do pecado de Davi, no momento em que Davi também é tomado por autojustiça. Quando Natã confronta o pecado dele, depois dele ter possuído uma mulher alheia, depois de ter colocado o esposo dessa mulher para morrer à frente de uma batalha, depois de uma série de pecados escandalosos, quando Natã propõe uma parábola para Davi sobre um homem que tinha apenas uma ovelhinha e um senhor que tinha várias ovelhas e que manda matar a ovelha a única ovelhinha daquele pobre necessitado, para satisfazer, para poder oferecer um banquete para outros. E quando Davi ouve essa história, Davi se enfurece contra aquele que pegou a única ovelhinha do pobre necessitado. E Davi lá em 2 Samuel 12:5 fala que aquela pessoa deveria morrer. E Natã diz: essa pessoa é você. Assim somos nós. Nós somos pecadores miseráveis. Nós somos deixados à nossa própria mercê, imundos. Éramos totalmente depravados se não fosse a obra gloriosa e majestosa do Senhor sendo feita em nós mesmos. Já teríamos sucumbido. Como diz a palavra do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, há muito já teríamos sido destruídos. Mas apesar disso, apesar da nossa imundícia, apesar das nossas melhores justiças serem como trapo de imundícia, quando nós vemos o pecado do outro, quando vemos a ofensa do outro, nós então implacavelmente, como se nós fôssemos as pessoas mais justas desse mundo, como se nós fôssemos as melhores pessoas desse mundo, nós nos voltamos implacavelmente cheios de autojustiça e como Davi dizemos, essa pessoa deve morrer.
Ah, queridos, que Deus nos poupe desse tipo de atitude, que nos é frequente, infelizmente. Mas o caráter que está sendo formado em nós, a semelhança de Cristo, é que nós devemos ser misericordiosos. A misericórdia é um antídoto contra a autojustiça. A autojustiça se envaidece, a autojustiça se imagina com muitos direitos, ela é arrogante, ela é soberba. Mas a misericórdia não, parte de corações que têm ciência de sua miséria, de que são pobres espiritualmente, que são necessitados de misericórdia. E quem realmente se percebe necessitado de misericórdia, sabe o que essa pessoa vai fazer? Agir com misericórdia. Mas eu concluo mostrando que o perfeito exemplo de misericórdia que nós temos na Escritura é de Cristo Jesus. Você lembra dele lá no Calvário? Lucas 23, 34. Diante dos seus algozes ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja, ele morreu por inimigos, nós éramos inimigos dele. Nós éramos filhos da ira. Nós não merecíamos misericórdia, merecíamos o inferno, e ele não nos deu ira. E ele tomou sobre si as nossas dores. O coração dele estava na nossa miséria. Isso é misericórdia. O coração dele era misericordioso. Ele veio ao nosso encontro. Ele, rico e glorioso, se fez pobre para que eu, pobre, pudesse ser enriquecido por sua graça. Ele vem ao nosso encontro. Nós não merecemos nada disso. Nós merecemos juízo. E ele encarna, recebe um corpo de dores, débil, e sofre no nosso lugar, porque ele pode se compadecer de nós. É assim que afirma as Sagradas Escrituras. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Isso é misericórdia. O coração dele estava na minha miséria. Não é isso que significa misericórdia? Miserere. E cardia, coração. E cor, né? Cardia em grego e cordes em latim. Mas com o mesmo significado, coração na miséria. E assim foi o coração do nosso Redentor. O coração dele teve aprazimento em repousar sobre a nossa miséria, tirando-nos de nossa miséria. O Senhor é misericordioso, o nosso Pai é misericordioso. O nosso Redentor, Deus Filho, é misericordioso. Como Martin Lloyd Jones disse, eu concluo com esta citação dele. O perfeito e cardeal exemplo de misericórdia e da pessoa misericordiosa foi o envio do Filho unigênito ao mundo por parte do Pai, bem como a própria vinda do Filho de Deus. Por quê? Porque isso envolveu a mais terna misericórdia. Deus viu o nosso deplorável estado, viu o nosso sofrimento, e a despeito de sermos apenas transgressores da lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. Amém. Por isso, queridos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui reside a recompensa dos misericordiosos. Eles continuam a receber misericórdia. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, obrigado por tua palavra. Aplica no nosso coração, ó Deus, e faz de nós misericordiosos para o louvor da tua glória. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, está encerrado. Não esqueça de orar pelos pedidos frequentes no nosso grupo da igreja.
Ore, ore mesmo. E exerçamos misericórdia, como aprendemos hoje. Que Deus abençoe a todos. Até mais, pessoal.